Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, eu sou o Samir Machado e esse é o seu Comigo Cast, o seu podcast da cooperativa Comigo. Aqui você tem informações, orientações e todas as novidades que a cooperativa traz para você. Hoje é quinta-feira, 17 horas, e toda quinta-feira, 17 horas, você já sabe, a gente tem um compromisso com você, mais um episódio a gente lança no ar. Hoje eu tenho aqui o orgulho, né, de estar aqui com um dos grandes nomes do quadro de agrônomos da Comigo, que é a engenheira agrônoma Carolina Giacom. Também todos conhecem por Carol. Ela é responsável pelo departamento de projetos da nossa cooperativa e eu quero falar um pouco com ela sobre esse assunto, sobre esse departamento e sobre esse serviço que a cooperativa traz para cada um de vocês cooperados. Tudo bem, Carol? Oi, Samir, tudo bem? E você, como é que tá? Tudo bem. Agradeço pelo convite aí e pelos seus meio elogios. Laço, né? Você tá aí com um pouco com a voz meio, como se diz aí... Afônica. Afônica, tá mas rouca. Ele não me deixou escapar. Porque no agronegócio é assim, né, Carol? A gente não para nunca. Não interessa se a voz tá boa, tá mais ou menos. Precisou, a gente tá ali, né? O nome é pronto, né? O sobrenome é Tô Chegando. Carol, quanto tempo já de Comigo? Tenho 17 anos de cooperativa. Eu vou fazer agora, no final do ano, 17 anos. É um tempinho aí, né? É, um tempão. Bom, Carol, então o nosso tema de hoje, trouxemos você aqui para falar um pouquinho desse departamento, né? Tem alguns cooperados que já conhecem, que já utilizaram esses serviços, alguns ainda não utilizaram, mas conhecem. E tem alguns que de repente ainda não conhecem esse serviço da cooperativa. Então vamos começar a falar para esse público que não sabe exatamente o que significa, o que faz o departamento de projetos da cooperativa Comigo. O nosso setor, nós trabalhamos com a parte de captar o recurso financeiro junto aos agentes financeiros. Exemplo, né? Banco do Brasil, Crédito Rural, Caixa Econômica, Sicredi e os demais. Então, o cooperado ele nos procura quando ele tem a intenção de ou fazer um custeio ou algum tipo de investimento dentro da propriedade, né? E a gente orienta ele da melhor forma possível para que a atividade dele seja lucrativa. Então, o primeiro passo, né, seria captar toda a documentação desse cooperado para a gente saber quais são as atividades que ele tem dentro da propriedade dele, se ele é um agricultor, se ele é um pecuarista, e dentro dessas atividades a gente vai conversar com ele e ver quais são as necessidades dele, né, naquele momento. Seria um custeio a curto prazo, que os custeios nós pegamos em um período e pagamos com um ano. Né? E os investimentos são as operações a longo prazo, exemplo, aquisições de máquinas, né? Então, a gente faria isso daí com um longo prazo, 5, 10 anos. Carol, então, assim, botando assim bem de forma mais simples, sou um produtor rural, né? Um cooperado e, sei lá, vem na minha mente assim, eu acho que eu tenho um espaço aqui, dá para eu colocar uma granja ou fazer aqui um lago para criar uns peixes, iniciar uma piscicultura, ou quero reformar um pasto. Aí o primeiro passo é ele procurar aonde ele vai hoje, né, o cooperado, em qual lugar que ele procura exatamente para dar início a essa conversa. É o nosso setor, né, que seria o departamento de projetos. Na loja da Comigo. Na loja da Comigo. Em todas as unidades da cooperativa Comigo, hoje a gente pode contar com esse projetista, né? Uhum. Hoje eu estou locada na unidade de Rio Verde, né? Mas todas as unidades, quando abre uma unidade, já tem um agrônomo que fica responsável pela parte de projetos. Ou seja, o cooperado, ouvindo aqui o nosso podcast, ele pode já de imediato falar com o agrônomo, o técnico que atende ele na propriedade dele, pode falar com o gerente ou pode ir direto na loja, falar onde que é o setor, o departamento de projetos. Aí alguém vai encaminhar ele e vai começar o bate-papo dele lá. E aí,
esse bate-papo ele vai começar a ver a necessidade dele, o que tem, o que ele pode fazer, o quanto que ele, de repente, vai conseguir de recurso para realizar aí essas melhorias, esses avanços na propriedade dele. E, a partir daí, é levado essa proposta para o banco. Isso. Então, primeiro, né, nós vamos mandar para o banco o famoso limite de crédito, né? Esse limite de crédito nada mais é que essa captação das informações do que ele tem na propriedade. Certo. O banco vai analisar esse limite de crédito e vai gerar para ele um valor, tanto de custeio como de investimento. E baseado nesses valores que o banco libera para o produtor, nós vamos fazer os projetos dele, tanto de custeio como de investimento. A ideia é que tenha alguém que consiga ajudar ele para que esse limite consiga ser o mais alto possível. Isso, mas... Tentar, dentro da possibilidade de cada um, mas você vai falar assim, ó, vamos tentar atingir esse valor aqui, eu acho que a gente consegue. E aí tentar orientar ele para isso. Isso, é exemplo, assim, de tentar orientar, né? O produtor, eu tenho uma área que eu arrendo, mas eu não queria colocar no cadastro. Aí a gente sempre vai orientar ele. Não, vamos colocar no cadastro, vamos pegar a documentação, organizar, inserir dentro do seu limite. Porque quanto maior o limite, maior as possibilidades dele captar o recurso junto ao agente financeiro. Certo. Bom, beleza. Aí colocou, fez esse limite, e aí? Aí ele vai... Tem esse aí limite descobriu, liberado. O banco vem e fala, o limite do cooperado é X. Aí você deu um exemplo, né? Aí ele quer fazer lá um curral, vamos falar, uma reforma de pasto. Ou ele quer fazer uma transição de pasto da pecuária para a agricultura, começar a plantar. Então, nós vamos... orientá-lo qual seria a melhor linha de crédito que tem disponível no agente financeiro, que ele tem esse cadastro liberado, né? E aí nós vamos basear nessa informação e falar para ele, as taxas de juros são essas nessa linha de crédito, as taxas são essas, esse aqui a gente teria um prazo maior, porque como é um investimento de calcário, que a gente sabe que, exemplo que eu estou falando do reforma de pastagem, ou transição de pastagem para agricultura, né? Então, o uso de calcário. A gente sabe que de imediato aí a gente vai ter um percentual baixo de uso, né? E aí a gente teria que fazer essa análise de solo, toda a documentação para a gente basear, fazer essa recomendação técnica, né? Mandar para o banco e o banco aprovar qual seria a melhor linha para ele. Exemplo, a gente tem aí várias linhas, né? FCO, ABC e outras grandes linhas que teria para a gente oferecer para o produtor, né? O agente financeiro oferecer. E aí, a partir disso, o cooperado decide e aí sim começa a fase do projeto mesmo. Isso. De ajudar ele com o projeto. Isso. Quando o projeto foi para o banco analisa e faz a liberação do crédito. A liberação do crédito, ele vai fazer as compras do que ele está adquirindo. Se for insumos agrícolas no custeio, né? Então, compra de semente, os fertilizantes, os insumos de um modo geral. E se for um investimento, pode ser uma máquina agrícola, um calcário, ou bovinos de corte, né? Ou de leite, o que ele precisar dentro da atividade dele. O que for financiado, ele vai adquirir e vai iniciar a atividade dele baseada naquelas informações que nós passamos. E o banco, ele apresenta as notas junto ao banco, né? E o banco, ele vai iniciar ali um trabalho de banco produtor rural. Então, onde eles vão se conhecendo e aí vai ter a assistência técnica, né? Dos nossos agrônomos nessas operações que são liberadas e dos nossos veterinários também. Carol, então assim... O trabalho que a Comigo desenvolve através do departamento é de elaborar o projeto da melhor forma para que ele seja viável, né? Tanto para o cooperado lá oficialmente na terra dele, para que isso funcione mesmo, ele consiga através disso pagar o financiamento, o banco entenda isso também, que vai ser viável, e essa viabilidade ela vai vir, inclusive, com o acompanhamento nosso, né? Para que os nossos técnicos vão estar lá no campo acompanhando. Vamos continuar assim, tem que melhorar isso. Então, a gente tem esse acompanhamento, como você falou.
Hoje a Comigo ela conta com a melhor equipe técnica, né? Tanto de agrônomos como os veterinários das regiões em quais elas estão locadas, né? Comigo. E esses técnicos vão até a propriedade, baseado nas informações que nós passamos, orientar o produtor a hora de utilizar o insumo. No projeto agrícola, como um exemplo, a gente teria aí 3 orientações, que seriam o plantio, a condução e a colheita dos grãos. No projeto pecuário, a gente teria a condução do gado, ou bovino de corte, ou bovino de leite, ciclo que o cara estiver trabalhando. Ótimo. Beleza. Mas a gente sabe que outras empresas por aí também fazem esse trabalho de consultoria, né, Carol? O mercado está aí com algumas outras empresas. Que vantagem o cooperado tem fazendo isso na cooperativa? Então, são N vantagens, Samir. Você fez bastante menção, né? A gente tem esse diferencial. Primeiro, a Comigo, ela lá fora é cobrado aí o projeto agrícola 2% da assistência técnica e o investimento e a pecuária de corte, o projeto pecuário cobraria aí 0,5%, né? E seria isso e pronto. Comigo não, ela cobra esses mesmos valores, mas ela faz uma devolução para o produtor, não é no cota capital do produtor, é no conta corrente dele da Comigo, que ele poderia estar utilizando isso na compra de insumos. É um benefício que a Comigo dá para o produtor, para ele continuar crescendo, né? A gente faz essa devolução. Seria 40% dentro do conta corrente, que ele poderia utilizar para pagamentos de boletos da cooperativa, cartão da Comigo e até mesmo, que eu acho que é uma vantagem muito grande, na compra dos insumos. Então, se ele tem lá uma compra de 10 mil de fertilizantes, vamos dizer assim, ele tem uma restituição que volta para ele de 2 mil, ele estaria pagando só 8 mil. Né? Ele pode dar entrada também em alguma máquina que ele possa vir a comprar dentro da Comigo, que a gente também tem o setor de máquinas e implementos, né? Bom, vamos, assim, a título de exemplo aqui, eu sei que você não se preparou para isso, mas conta, assim, de cabeça mesmo, que daria para a gente fazer. Vamos, só para se ter uma ideia do quanto isso representa para o cooperado, né? Digamos que o produtor vai fazer lá uma linha de investimento e de repente vai mudar lá a linha dele de pecuária, igual você falou, para a agricultura, e ele resolve comprar algum maquinário, lá um Uniporte da vida. Não tenho ideia hoje de quanto estaria o Uniporte, para a gente ter uma noção assim, então quero fazer um financiamento, quero comprar um Uniporte, o quanto que ele teria de desconto, né, na Comigo em relação a isso? Então, ele comprando, né, a gente faria o projeto para ele numa linha de crédito, de investimento. Hoje aí vamos falar 1.215.000 Uniporte, né, com barra de 30 metros, vamos falar assim mais ou menos. A assistência técnica desse projeto seria cobrado 0,5%, R$ 6.075, e a gente devolveria para o produtor 40%, R$ 2.430. Nossa! Seria essa devolução. Então, ele já poderia dar uma entrada aí, colaborar com os 10% de entrada da máquina, tranquilamente. Né? Tranquilamente. Então, assim, é muito bom. Além dessas vantagens, Samir, a gente teria aí, quando o projeto agrícola ou pecuário, da área financiada, a gente teria as análises de solo gratuita, né? Que é excelente, né? Isso. E teria aí a assistência técnica da nossa equipe técnica, né? Que, como eu já disse, os melhores agrônomos e veterinários. Não é fácil ser agrônomo da Comigo, né, Carol? Tem que passar por uma seleção acirradíssima. Mas é uma empresa muito boa de trabalhar e tem os melhores aí. Tá, e então a gente tem um quadro, né, de assistência técnica excelente, tem essa devolução dos 40%, tem análise a cota capital também, né? Cota capital. E de qualquer maneira, ele adquirindo os produtos dele na cooperativa, ele vai ter um retorno? Um retorno pela cota capital, que hoje o produtor, ele pode receber isso aí em vida, né? Esse valor em vida ainda, e tá utilizando como se fosse uma poupança. As demais empresas aí, a gente sabe que não utiliza desse mecanismo, não tem. Então, o produtor vai lá, ele paga aí que tantos 1 falam milhão. hoje, né?
Você compra 1 milhão, é 1 milhão. Comigo você compra 1 milhão e um percentual volta para ele, para a cota capital dele, né? E futuramente ele vai utilizar isso aí. Em vida, ele pode usar como uma poupança de viagens, né? Tem muito produtor que fala isso, é minha poupança de viagens. E a gente tem visto muitos associados a Comigo recebendo e dando esses retornos, inclusive, que eles estão utilizando mesmo a cota capital deles, já estão recebendo vários aí. Nossa, é exemplo, assim. E muitos para viajar mesmo. Mas, gente, ele está usando para lazer, né? Mas muitos produtores que estão sempre aí se tecnificando, dá entrada numa máquina ou compra ela com um valor total. Às vezes a cota capital é tão alta, 500 mil de cota capital, que ele consegue aí adquirir uma máquina, né? Então é muito bom. Tá, e além disso tudo, a gente pode dizer que na Comigo ele também vai economizar tempo, né, Carol? Porque se ele optar pela Comigo, ele tem vários serviços ali que ele vai poder fazer com a gente. Hoje a Comigo, ela oferece os melhores produtos, os melhores insumos que tem na região. A gente trabalha hoje com várias marcas, grandes empresas, né? Além de ter um adubo de excelente qualidade, né? Rações, sal mineral de excelente qualidade. A gente tem uma gama, é como a gente estava conversando aqui antes, é um shopping, né? Uhum. O cooperado, ele entra, ele sai daqui com tudo que ele precisa para a propriedade dele, desde um rastelo pequenininho, né? Uhum. Uma sementinha de horta, até o adubo para plantar a lavoura dele inteira. Tá certo. Bom, Carol, eu vou abrir então espaço aí para você fazer as suas considerações finais, né, a respeito desse assunto, e já de antemão te agradecer pela sua presença aqui no nosso Comigo Cast. Samir, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom a gente poder divulgar o nosso trabalho, né? A gente sabe que tem alguns produtores que não sabem do setor, alguns cooperados nossos. Então, é muito interessante isso daí para ser difundido. A gente está aqui para crescer junto com o cooperado. Então, o cooperado vindo aqui, a gente vai designar para ele aí as melhores linhas de crédito, as melhores taxas de juro e os melhores agentes financeiros a ele procurar e trabalhar com esse pessoal aí. Hoje a gente conta com uma equipe aqui em Rio Verde, né? De 3 pessoas, que sou eu, o Fábio e o André. Que cresceu, inclusive, em função da demanda, né? Isso. E é muito bom a gente ver esse crescimento, né? A gente atende aí mais ou menos uns 582 mutuários. A gente chama de mutuário o cooperado que faz esses trabalhos junto aos agentes financeiros, né? E é muito bom. Fico muito agradecida mesmo dessa oportunidade. Tá aí, então, nossa colega, colaboradora da cooperativa, engenheira agrônoma Carol, que nos deu o ar da graça aqui hoje. Espero que você possa voltar em outras oportunidades também. E esse é o Comigo Cast. Você cooperado, não se esqueça, o departamento de projetos da Comigo existe para fazer as coisas acontecerem para você, para realizar sonhos, para realizar projetos que você tem aí na sua propriedade. O objetivo da Comigo é fazer com que dê certo. E vai dar certo, com certeza. Toda quinta-feira eu conto com você. A gente tem cada quinta-feira um episódio novo. Siga a gente nas redes sociais, procurando por @Cooperativa Comigo. Tem Instagram, Facebook, tem o nosso WhatsApp. Se você ainda não baixou o aplicativo Comigo Cooperados, procure na sua loja de aplicativos, baixe o aplicativo Comigo Cooperados. Lá sempre também a gente avisa cada episódio novo. E o Comigo Cast é um produto da assessoria de comunicação da Comigo, que conta com a gerência do Euler de Freitas, e nesse episódio de hoje eu contei com o apoio e a direção do nosso analista de comunicação, o Ellerson Martins. Até a próxima quinta. Forte abraço. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.